Bom dia, Paquete, bom dia, boa noite, para quem é da boa noite, 93, para quem é de 93, paz profunda, para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje vai ser divertido porque hoje a gente vai falar de astrologia e a gente sempre gosta pra caramba de falar de astrologia. A nossa convidada tem mais de 30 anos trabalhando com espiritualidade, astrologia, a parte psicológica, então hoje vai ser um papo muito maneiro. Antes de apresentar a nossa convidada, vamos ver a banca de hoje pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal. Quando eu era só um adolescente e nem pensava em nada, ela já estava trabalhando de astrologia. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, pessoal, tudo bem? Animado para saber como é que se aplica a astrologia em terapias. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, você está aqui comigo, Konbawa, se você está no Brasil. Quando você estiver vendo isso à tarde em outro horário, e eu também estou bastante empolgado para saber aí a aplicação terapêutica da astrologia. E a gente tem nossos convidados que estão vindo aqui, estão participando, então diretamente do Conexão Pagã, André Corrêa. Boa noite, pessoal, um prazer estar aqui com vocês de novo, e eu continuo insistindo em entender a astrologia e agora combinar ela com a psicologia, vai ser interessante. E também agradecendo o Fernando Guimarães, né, do Astrocabana, que indicou a nossa convidada, também estará aqui fazendo perguntas hoje. Salve, Fernando. Salve, boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigado a todos, obrigado, Ana Lúcia, por ter aceitado. A gente tem feito uma parceria em vários aspectos, acho que vocês assistiram lá no Astrocabana, no YouTube, e uma delas, então, ela é bem eclética também. A gente falou sobre a Semana de 22, né, os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, vai ser bom ver o outro lado da Ana Lúcia aqui falando sobre esse aspecto da espiritualidade. Obrigado a todos, bem-vindos. E o nosso último integrante, antes de apresentar a convidada, diretamente do mortesubita.net, Thiago Tamussauskas. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, representando Morte Súbita. E hoje a arte está no ar, né? Além de astrologia, de psicologia, nós vamos falar também de música. E se tivermos sorte, vamos ouvir um pouquinho da cítara. Hoje está aqui com a gente a Ana Lúcia Vieira Santos, eu estou com o currículo dela aqui. Ela é música, astróloga, terapeuta transpessoal, estuda piano desde os 6 anos, trabalhou como celista por 20 anos na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, não é pouca coisa. Também toca cítara em grupos de yoga, visando auxílio para a meditação desses grupos. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Boa noite a todos vocês. Eu vou começar, então, a contar como tudo começou desde os 6 anos de idade. A minha mãe me pôs para estudar piano, porque a gente já tinha um piano em casa, e eu pedia para ela tocar para mim, né? E ela, não, eu tinha que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, me pôs na escola de piano, mas ela nunca imaginou que eu teria tanto talento para o piano. E eu fui, assim, dos 6 anos até hoje, nunca parei de tocar piano. Eu me dediquei à música, me formei professora de piano, a minha ideia era ser professora de piano. Só que, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que existiam outros instrumentos, que existia a orquestra sinfônica, que existia a música, né? Você poderia fazer música em outros instrumentos, além do piano, violão, bateria. E aí eu conheci a Escola Municipal de Música, aqui em São Paulo, fui estudar violoncelo. Em 5 anos, mais ou menos, eu consegui trabalhar em orquestras jovens com violoncelo. Aí começou uma vida de músico de orquestra sinfônica. Eu nunca imaginei em ser astróloga, nunca pensei em fazer astrologia, eu queria ser músico de orquestra. Esse era a minha meta de vida, né? E aí eu fui indo, entrei, estava na orquestra já estabilizada, eu estava completamente assim, identificada com o trabalho, eu adorava esse trabalho da orquestra. Quando um dia eu fui assistir um concerto no MASP, eu não sei se vocês sabem, há muito tempo atrás, o auditório do MASP tinham concertos à noite. E lá estava tocando um citarista, um indiano, eu não lembro o nome. Eu entrei no MASP e comecei a ouvir uma música diferente, né? Falei, o que é
isso? Ele sentado no chão com aquele instrumento enorme, e aquele instrumento parece que assim me tocava por dentro, né? Eu ouvia aquela música e aquilo mexia. Eu falei, mas o que é isso? Nunca ouvi falar disso. Porque você vê, hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso a um monte de coisa, mas há 30, 40 anos atrás, você não tinha acesso a tudo isso, né? Aí eu fui Era anos 90, mais ou menos, para a gente se situar assim na cronologia? mais ou ano que era, menos, 87, 88, tá? Mais ou menos. E aí eu fiquei assim encantada. Eu falei, não, eu tenho que estudar isso. O que é isso? Porque eu já tocava piano, tocava violoncelo. Aí, vendo esse instrumento, eu falei, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer esse instrumento. O que é esse instrumento? Aí eu encontrei um amigo da orquestra, olha para vocês verem como as coisas assim vão casando, né? Ele tinha uma cítara na casa dele, um amigo da orquestra, que era elemento de decoração da sala dele. Aí eu falei para ele, não, você vai me emprestar essa cítara, eu vou arranjar um professor, eu tenho que aprender como é que toca esse instrumento. E o instrumento estava lá parado há anos na sala dele, era um objeto de decoração. Aí eu fui atrás do Marcicano, não sei se vocês já ouviram falar do Alberto Marcicano, que tocava cítara aqui em São Paulo, ele já morreu. E o Marcicano, assim, restaurou a cítara para mim, começou a me dar aula, e eu nunca mais parei também de tocar cítara. Mas o que foi a grande mudança para eu entrar na astrologia? Quando eu comecei a entrar nesse universo indiano, eu comecei a entender que existia outra filosofia de vida, eu entendi sobre astrologia, sobre o próprio conceito da música indiana. Para os indianos, quando você vai tocar, você tem que tirar o sapato, sentar no chão, porque você vai pegar a energia da terra para fazer a música. E o que importa não é o artista, é a música que vai ser feita. Você, inclusive, fica sentado de uma postura em que o instrumento é que tem que ser visto, não você. E o músico indiano, ele tem uma postura assim de submissão àquilo que chega até ele, que vai ser criado através dele. Ele não está ali para repetir uma partitura ou um tipo de apresentação, que é o que a gente vê numa orquestra sinfônica. Quando você está tocando na orquestra sinfônica, é uma música que você já ouviu antes, é a mesma música, não muda. E na música indiana, cada vez que você toca aquela música, ela é de um jeito. Ela nunca é repetitiva, ela é sempre altamente criativa. É que nem jazz. Nem jazz que tem aquela improvisação, você nunca sabe exatamente como vai ficar. Sim, legal. Você improvisa muito. Na música indiana, você improvisa muito. Você aprende uma sequência de notas e você começa a improvisar nessa sequência de notas. Aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a estudar a música indiana, comecei a entrar nesse universo hindu, comecei a aprender como é que você lida com o som que está entrando em você e comecei a perceber que eu estava mudando também a minha frequência. É muito estranho o que eu vou falar, que é o seguinte: a música ocidental, ela é temperada. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Os instrumentos no Ocidente, eles são temperados. Eles têm o mesmo som, todos os instrumentos tocam na mesma vibração, o Lá 440, por isso que você pode ter uma orquestra sinfônica. Agora, quando você vai no Oriente, ou no Japão, ou na Índia, ou na China, o instrumento ele não é temperado, ele é natural. O som vem de uma maneira natural. Esse som natural, que é corpóreo, ele combina com a nossa vibração física também. Então, o citarista, quando ele está usando o som da cítara, você nunca vai conseguir tocar cítara com uma orquestra sinfônica, porque vai dar a impressão que aquilo está desafinado. Entende? Vai dar a impressão, você não consegue tocar na tonalidade da orquestra, nem a orquestra consegue tocar na tonalidade da cítara. Então, vai dar a impressão que estão desafinados os dois. Mas quando você sozinho se afina com a cítara, parece que também a tua percepção vai mudando internamente. E a intenção da música indiana é equilibrar o músico para que esse músico equilibre uma plateia. Tem uma filosofia atrás, é incrível, é incrível.
Cara, que sensacional isso. É incrível. A arte indiana, a arte indiana não a globalizada de hoje, tá? Porque muita coisa está mudando, né? Mas a arte, na essência, ela é quase que um ritual religioso, onde você entra com a música para ficar no estágio de meditação. E nesse estágio de meditação, você está purificando os teus chakras, o teu corpo físico, o teu corpo etérico. E eu tocando cítara, fui sentindo isso. Comecei a sentir. E aí fui estudando e eu comecei a perceber que quando eu tocava cítara para as pessoas, elas também recebiam esse equilíbrio físico, tá? Então começou a acontecer uma coisa assim. Nunca eu fiz a apresentação de cítara para fazer um show. Eu sempre procurei levar a cítara para uns trabalhos do pessoal que eu conhecia, que dava aula de yoga, para intensificar essa própria aula de yoga. Acabou a aula, vamos fazer uma meditação. Eu ia lá com a cítara, tocava, o pessoal ficava no estado de meditação, pronto. Agora, isso assim foi refinando tanta coisa dentro de mim que eu comecei a me dedicar mais à astrologia, mais à música, do que o meu próprio trabalho com a orquestra. Mas eu não larguei o trabalho da orquestra, é que ele ficou em segundo plano. E eu fui ficando desse lado. E esse lado foi crescendo. E assim, as coisas começaram a casar também entre si. Eu estou falando muito? Falando demais? Na verdade a gente convidou a senhora aqui para a senhora falar muito. Então... Se fosse para eu ver esses cara feio falando... Então, peraí. Essa tua história está sensacional. Eu particularmente, eu adoro quando a gente chama música, artista e sal, porque eu tenho 2 mãos esquerdas e eu só sei tocar campainha. Então, quando a gente entrevista alguém que tem talento, que traz música e arte e tal, a gente fica quieto escutando só, porque é uma coisa tão sensacional. Olha, para continuar, já vou deixar o Tiago, acho que queria perguntar alguma coisa, não foi? Alguém levantou a mão e eu vi. Espera que eu já comento, deixo ele falar. Eu comecei a frequentar o grupo do Yogananda. Aqui em São Paulo tinha um templo de Yogananda, não sei se vocês já ouviram falar, Paramahansa Yogananda, e no grupo, e lá na meditação de Yogananda, eu entendia que ele me incentivou nas meditações a que eu fosse estudar astrologia, como eu já estava estudando. Aí, quando eu começo a comprar os livros de astrologia, que aí eu vou contar isso para o Fernando também, os livros têm frases do Yogananda. O primeiro livro que eu comprei, do Martin Schulman, Astrologia Kármica, ele tem citações de Yogananda, falando sobre a astrologia védica, sobre a postura espiritual da vida e como lidar com essa astrologia. Então, eu estava sentindo, olha, eu estou combinando tudo. Eu estou nesse universo indiano, trazendo essa informação dessa astrologia védica, mas que não é só indiana, é uma astrologia ligada ao mundo ocidental, e estou criando com isso. Então, aí começou um trabalho muito assim profundo dentro de mim que me levou a buscar a psicologia. Como é que eu fui buscar a psicologia? Eu comecei a ler livros de astrólogos que falavam da psicologia junto com a astrologia. E Stephen Arroyo é um deles. E aí eu fui procurar as psicólogas, amigas, que me dessem aula de psicologia. Então, havia uma troca. Eu dava aula de astrologia, elas me davam aula de psicologia, mas não deu muito certo, era uma coisa assim meio caseiro, né? Aí eu parei e fui fazer um curso de psicanálise. Aí, com a psicanálise, eu comecei a entender muito mais a função da astrologia dentro da visão psicológica. Comecei a trabalhar com isso. Aí que eu comecei a trabalhar, isso foi mais ou menos em 1992, que agora está fazendo 30 anos isso. E foi um trabalho despretensioso, eu não queria ser profissional, eu queria fazer um trabalho assim, você quer um mapa? Tá, eu te faço. Você quer um mapa? Eu faço. Quando eu vi, eu estava fazendo vários mapas, muitas pessoas vindo atrás de mim. Então, começou a ser assim, aquilo que antes era um hobby, começou a ser uma coisa séria. O que era um plano B de vida, vamos dizer, uma brincadeira, porque eu era músico de orquestra, começou a virar profissão.
Aí, com o tempo, eu fui me aposentando da orquestra, eu me aposentei da orquestra em 2008, que foi aí quando o trabalho da astrologia desinvestou mesmo, não parei mais. Então, hoje em dia, quando eu faço uma leitura astrológica, eu faço essa visão que tem a visão hindu, védica junto, tem a visão psicológica. Bom, aí eu fiz cursos de florais de bar, mexi com os cristais também, então minha leitura engloba tudo. E a música hoje é uma maneira que eu tenho de me reequilibrar emocionalmente. Então, todo dia eu toco ou piano, ou cello, ou a cítara, eu tenho que 1 hora por dia estar tocando para sentir que eu limpei os canais, que eu estou em paz. Porque quando você lida com os outros, quando você trabalha os outros através de um mapa, você está mexendo com energias, né? E para você manter essa energia estável, essa energia de uma maneira assim purificada, a música faz isso comigo. Então, assim, é essencial. Ou um ou outro, todo dia eu toco 1 hora para manter Não é como antes, né? Quando eu trabalhava com orquestra, tipo assim, 8 horas por dia trabalhando com música. Agora a música virou mesmo um hobby, e a astrologia, que era o hobby, é o grande condutor da minha vida. E aí, quem vai começar com as primeiras? Eu quero começar tenho uma com algumas perguntinhas aqui também. Então, Voltando àquele assunto lá da música indiana, que o músico provoca uma espécie de transmutação, né, em quem está escutando, como é que essa transformação, no seu entendimento, ela se dá? Porque, assim, se a gente pensar em termos de música ocidental, no Ocidente a letra sempre foi muito importante, né? Tem a Odisseia, a Ilíada eram musicadas e era usada para passar um ensinamento, um mito, e adiante. E a história transforma também, assim como a música. Mas no caso da música indiana, como é que essa transformação ocorre? Ela é puramente emocional ou ela tem alguma outra coisa? Ela tem alguma letra ou é alguma outra coisa que não é nem emocional, nem a letra, é outra coisa? Como é que você enxerga essa mudança? Ela é física mesmo, porque como esse som não é temperado, você já ouviu falar da sequência harmônica, né? Quando a gente estuda física na escola, a gente aprende a sequência harmônica do som. Você pega uma linha, você divide na metade, você tem a oitava do som, divide na metade e tem 1/4 do som. Então, isso daqui dá a série harmônica do som. A cítara é a série harmônica pura de um som. E essa série harmônica pura, ela ressoa dentro do nosso organismo, porque o nosso organismo é físico, não é temperado, é um sistema físico orgânico que está aqui no universo. A nossa voz é também destemperada. Quando a gente faz curso de música aqui no Ocidente, a gente aprende a destemperar. Então, o curso de música te ensina a corrigir o som. Constantemente você está corrigindo o som. Eu não sei se você já ouviu falar do vibrato. Quem toca música de cordas faz o vibrato. O que é o vibrato? Ele está aproximando o som você segura o dedo fazendo esse movimento, você está aproximando o som de vários sons similares a ele. Com isso, você afina o destemperamento. Na música indiana não tem vibrato. O vibrato existe na música ocidental. E o vibrato é muito daquilo que no rock se faz, acho que é o pedal, né, que você põe, que distorce o som. O vibrato é uma distorção do som manual, que o homem civilizado, a civilização europeia inventou para o som, porque a música nasceu no Oriente. A música veio, quem trouxe todo esse som para cá foi Alexandre o Grande, o contato que ele teve com a Grécia, com a Índia. Tudo que ele teve com a Índia, ele levou para a Grécia. E aquela música da Grécia veio para a Europa. Foi durante o Papa Gregório que as coisas começaram a ser modificadas. O canto gregoriano é um começo dessa transformação da música natural para uma música mais ocidental. Então, as afinações começaram a mudar, e chegou Bach. Quando chegou na época de Bach, em 1700 e pouco,
o som já era temperado, tanto que Bach é conhecido pelo o cravo bem temperado. Ele conseguiu se associar a um inventor na época dele, que criou um teclado que todas as notas tinham o mesmo som. Você podia tocar aqui, ali, a afinação era sempre igual. E para ele aquilo foi a grande invenção, porque ele falou, olha, então agora a música pode ser feita com qualquer instrumento. Então, qualquer instrumentinho de sopro ia lá, afinava com o cravo, e eles podiam, então, fazer grupos tocando com o mesmo som. Porque, senão, antes era um mar de sons que não se harmonizavam. E, voltando a falar da música, como é que a música faz isso com o nosso corpo? O nosso corpo sente, né? Então, quando eu começo a tocar cítara, principalmente numa aula de yoga, que a pessoa já está numa postura sensível para se reconhecer fisicamente, aquele som vem só como som, não tem letra, não tem ritmo, é um som. Eu acho que eu mandei para você um vídeo. Mandou. Eu estou improvisando ali. Aquele som improvisado, ele começa a agir dentro dos chakras da pessoa. E aquele som é diferente, é um som diferente. Ele é sutil, mas é um som diferente. E é esse som que acaba criando uma certa estabilidade saudável para um corpo que está constantemente pressionado, né, na nossa civilização, a manter parâmetros que não são tão iguais assim. Nós somos a sociedade ocidental criou o arroz refinado, o açúcar refinado. Então, esse som temperado é um som refinado, você entende? E a música oriental, eu vi que tem um rapaz aqui que está ali no Japão, né? Como ele falou. Os instrumentos japoneses também, eles não são temperados. Eles também têm esse som físico normal, que quando você ouve, você nem sabe que música você está ouvindo, mas aquilo te envolve e você percebe que está causando uma modificação dentro da tua vibração corpórea. É essa a grande sacada da música. O que eu não consegui ainda é conseguir pôr tudo isso em palavras e escrever, entendeu? Por exemplo, eu poderia escrever um tratado sobre isso, né? Mas eu acho que ainda estou na fase de experimentar, tocar, contar isso para as pessoas. Achei interessante o convite de vocês de poder falar sobre isso. Tá? Muito bom. Essa informação que você deu para a gente é muito importante, ao meu ver, porque eu observo na atual geração de místicos, ocultistas, que seja, uma tendência a ver tudo do ponto de vista subjetivo, psicológico. E o que você está falando para a gente é que a música ela é uma mudança física. Então, podemos até dizer que ela muda não só a pessoa, mas o ambiente em torno dela também. Sim. Isso eu acho uma informação muito, muito relevante para o pessoal prestar atenção. Se você perceber como você tem dentro de você um corpo que está sintonizado com o som físico do universo, essa música, esse som, que também é normal dentro do universo, vai reverberar naturalmente dentro de você. Ele não está forçando situações em você, ele está reverberando naturalmente dentro de você. E é muito fácil observar isso naqueles experimentos do cara da ópera que estoura o copo de cristal bem longe, assim, só porque ele acertou o tom. Não, então, a música realmente afeta fisicamente a gente. Se você molhar um copo de cristal e vibrar com bastante força, você é capaz de quebrar esse copo. Entende? Se você não tomar cuidado e vibrar o copo de cristal com a água em cima, ele vai começar a vibrar, ele quebra. Porque é a energia do som. Você lembra que na Bíblia eles diziam, tem um trecho, né, das trombetas de Jericó, elas derrubaram as muralhas de uma cidade, porque a força do som está nisso. Se você consegue usar o som dessa maneira, você cria um padrão realmente assim muito forte. E assim como destrói, também constrói. Vocês já ouviram falar de pesquisas de pessoas que põem Mozart para as plantas crescerem melhor, não sei o quê? Por quê? Algo está indo do mundo sonoro para o vegetal, para o animal. Uma pessoa que ouve música em casa tem uma casa realmente mais harmônica. Tá?
Assim, eu não quero julgar ninguém, mas você imagina, você entra num lugar, num ambiente que tem um som, você relaxa dentro desse ambiente. Se você entra numa caixa que tem só barulho de metralhadora, como é que você fica lá dentro? Né? Então, a nossa sociedade, que é tão rica de sons, mas assim, sons sem cuidado, né? O barulho de trânsito, o barulho do avião, quando você consegue entrar num ambiente onde esse som é harmônico em volta de você, você vai se harmonizar também, você vai se situar melhor dentro da vida, dentro do teu caminho. Ana, aqui no MEI a gente chegou a entrevistar várias pessoas que trabalham com música e a gente percebe isso muito em rituais, né? Então, dentro da maçonaria, dentro da Rosa Cruz mesmo, o Paulo depois fala um pouquinho, uma Umbanda principalmente, mas a gente trabalha muito com a música e a música ela é extremamente física, né? Principalmente se a gente estiver falando de Umbanda, de Quimbanda, das candomblé, das religiões afro, a coisa chega a vibrar no tórax mesmo, você sente a música fisicamente, né? Isso que você falou. E eu achei bacana dessa tua fala de experimentação, né? Porque aqui, pô, a gente tem o Robson, ele cuida lá dos enoquianos, os caras estão experimentando. Você fala assim, vamos invocar tal demônio, tal anjo. Aí eles vão fazer. Aí o cara fala assim, minha casa pegou fogo. Aí o cara fala, beleza, escreve para morte súbita. E a gente gosta dessa parada que é experimental, porque é assim que faz a magia, né? A gente odeia pegar essas coisinhas prontas, né? Então, isso que você está falando é muito legal. Então, isso que você disse é interessante porque quanto mais você usa tambor, né, o som rítmico, você exalta os chakras básicos, né? Então, nós temos 7 chakras dentro do corpo. Então, esse chakra básico ele é exaltado com o poder do ritmo, que é quando o índio bate o pé, dança, ele está exaltando o primeiro contato com a vida, o primeiro elemento vital que ele ordena dentro do corpo dele. Não vou dizer que é o inferior, é o primeiro que ele toma contato, né? Depois vem os outros chakras que ele vai entrando em contato. A música indiana, o propósito dela é entrar pela cabeça e ir para o corpo todo, entendeu? Então, assim, por isso que você senta no chão, porque você tem que se conectar com a terra. E realmente, então parece que vem por cima. A música ocidental é sempre de baixo para cima. Você faz tararara. A música indiana é de cima para baixo. Eu não sei se vocês já ouviram arpejos da cítara, é sempre de cima para baixo. É uma coisa que cai, porque vem a inspiração para o chakra coronário para atingir até o teu último chakra. Mas tem que atingir todo o corpo do músico. Tem momentos que eu estou tocando a cítara que eu entro em meditação, tocando. Eu sinto que, assim, que eu estou em outra vibração identificada com esse som que está me movendo de cima a baixo. Agora, tudo que eu estou falando para vocês, um citarista indiano profissional vai falar, ela é uma louca, né? Porque ele quer aprender a música na teoria dele, na escola dele, na base dele, na cultura dele. Eu sou uma ocidental que estou vendo essa riqueza do som que eles têm e estou traduzindo para a minha visão de vida que eu tenho aqui. Então, para ele é natural tudo que ele está fazendo. Então, ele vai respeitar exatamente os ragas, ele vai respeitar exatamente o ritmo, as talas do que ele está fazendo, tudo. Eu me libero, eu quero só ouvir aquele som. Eu quero que aquele som surja, aquele som progrida e que aquele som seja criado no ambiente. E isso, assim, permite que eu libere toda a sensação que eu estou tendo com a música. Quando eu comecei a estudar piano, eu tinha aquelas notas só para usar. Na cítara, você tem um monte de notas que você pode usar, porque o braço dela está livre para você pesquisar o som. E se você fizer um som bonito, um som harmônico que vai descendo, assim, constante, vai fluindo, nem descendo, vai fluindo, você está fazendo a música que ela quer.
Deixa eu fazer uma pergunta de leigo total. Nossa, A tá cítara cheio de não tem mãozinha. aquele do, ré, mi, fá? Ah, não, mas eu tenho prioridades aqui. Como eu sou o host, eu interrompo eles. E aí eu não manjo nada, eu quero saber. Ele não tem, então, uma partitura, por exemplo, na cítara, o dó, ré, mi, fá, como a gente tem? Ele teria tipo um dó e meio e um... Olha que Poxa, isso é coisa muito legal. maluca. A cítara, a música indiana não tem partitura. A música indiana tem o nome das notas, né? Que é sa, re, ga, pa, da, ni, sa, mas você pode fazer sa, re, ga, pa, da, ni, sa, se você quiser. Entendeu? Você é livre. Você usa, o que tem são as ragas são sequências de notas que você também combina do jeito que você quer e você vai repetindo aquilo do jeito que você quiser, na hora que você quiser, enquanto você quiser. Essa sequência, às vezes você pode fazer uma música só com 7 notas. Então você vai criando com aquilo, você vai criando, quando você percebe, tem um som circulando em volta de você que você nunca imaginou, e esse som está ali vibrando com essa sequência que você criou. A partitura é uma invenção ocidental, a partitura. As notas escritas é uma invenção da época do Papa Gregório, que antes também não era tudo auditivo, tudo oral, né? Aí ele começou a criar as notas, na época dele começaram a ser escritas aqueles, chamavam neumas, não eram nem notas, neumas, que eram sinais que dizia se o som ia para cima ou para baixo. Depois foram criando o pentagrama, e aí foram pondo as notas no meio. E isso, assim, é a música, gente, mas, assim, tem 1000 coisas no meio disso, né? Eu acho que a gente trabalha com muita coisa. Deixa eu ver a pergunta do André, que eu estou vendo em primeiro aqui. Tudo bem, Ana? Boa noite. Ana, você comentou sobre o instrumento não ser temperado, e por isso ele vibra no nosso corpo de uma forma diferente. Aqui, para nós, a música, eu acho que a gente já está meio calejado sempre com o mesmo formato de música, os mesmos instrumentos, a mesma vibração. Quando você entra, e aproveitando, né, o que o Thiago comentou, que os estudantes de hoje eles só pensam na questão mental, né, que acaba não indo para outros lados. Quando você toca a cítara, por exemplo, e você atinge o corpo com aquela vibração de uma forma diferente, que ele não está acostumado, ela também causa, eu acredito que esse impacto diferente no corpo, que eu não estou familiarizado, vai mudar, inclusive, a minha forma de me emocionar. Aquilo vai causar um estranhamento na minha emoção, né? Vai varrer os cantinhos empoeirados que a música nunca chegou. Aquilo dessensibiliza e facilita o acesso para algumas emoções que a gente nunca chegou e que, de repente, estão inconscientes. Facilita para a terapia, por exemplo? Muito, muito. Você entra numa sensação de êxtase, e é um êxtase, como é que se fala assim, uma expansão, né, de consciência. Eu não quero julgar, não quero dizer que é positivo, mas é promissora, vamos dizer assim, né? Qual é o problema da droga? Quando você entra também em êxtase usando a droga, você vicia, e às vezes você precisa mais para entrar naquele... A música, ela vai dando sempre o mesmo caminho, e você vai aumentando. Você não sente reflexos depois de ter passado pelo êxtase. Você sente até uma expansão de consciência. E é uma coisa bonita, porque tá acessível a qualquer um. É que nós vivemos numa sociedade que massifica a gente. Olha, tudo que você ouve tem um jingle do teu lado, né? É impossível. A gente está ligado à propaganda, a propaganda tem um som, mas é aquele som pasteurizado. Tem até uma anedota que no mundo indiano eles contam, né, que é o seguinte, que levaram músicos indianos para assistir uma orquestra sinfônica, e eles estavam na plateia ouvindo, a orquestra estava afinando. Vocês já viram a orquestra antes de começar o concerto, aquele barulhão, né? Quando eles pararam que começaram a tocar, os indianos disseram, mas acabou a música? Porque para eles a música era aquela afinação, não era quando começou a música, entende?
E aí, quando começou a música, não tinha graça, porque eles dizem assim, que era tudo igual. Ah, vocês tocam sempre a mesma música, é sempre o mesmo som, porque para eles, aquele som desafinado, que para a gente é quando os músicos estão afinando, é a riqueza de todos os sons aparecendo, é aquilo que está criando a nova expressão. Desculpa, só para complementar, essas vibrações, por exemplo, da cítara, a gente consegue chegar também ouvindo uma música, dando play no CD, dando play ou isso precisa ser ao vivo? Por ser em notas... Não, sim, se você buscar ouvir música indiana, procura ouvir só mesmo assim, a música pura indiana, né? Encontra em algum... Você vai encontrar na internet, tem vários sites que você pode encontrar. Se você ouvir aquilo com atenção, você vai começar a perceber que é um som diferente. É que, ao vivo, ela é muito mais forte, por isso que eu falo que, quando eu vejo as pessoas, eu sinto que o quanto aquilo está atingindo elas. E também, assim, não são 100 pessoas. Uma escola de yoga, no máximo, eles juntam 30 pessoas. Então, eu fico no meio, tocando dessas pessoas, dá para acompanhar o rosto de cada um. E dá para você sentir que está se criando um ambiente para vir determinado som, fazer determinada pausa, porque até a pausa faz parte da música indiana. Até parar de tocar, deixar o som da cítara vibrar, que você ouve ela vibrando, faz parte também, sabe? É tudo muito, muito orgânico, muito natural. Obrigado. Aí é o Paulo, não é isso, Paulo? Isso, sou eu. Dando continuidade a essa questão do som, mas já migrando um pouco também, né? Complementando uma coisa que o Marcelo comentou sobre na FRA, né? Na Rosa Cruz, da qual eu faço parte, a gente também usa muito a questão da vocalização. Então, dependendo daquilo que a gente vai fazer, você tem que alcançar uma nota específica dentro, e aí cada um dentro de um ritual, dentro de uma prática, é responsável por determinadas notas em si. Mas trazendo um pouco disso mais para o processo terapêutico mesmo, né, porque a gente está falando dos efeitos da música na gente em si. Você tem uma pós em psicologia transpessoal, né? E na psicologia transpessoal, o eu é uma consciência em evolução, né? Que ele pode se manifestar nos elementos, além dos elementos circunstanciais, biopsíquicos, sociais, que caracterizam a personalidade. E o conceito de ego é um pouco diferente para a maioria das pessoas, né? Que o ego ele é uma construção mental ilusória que tem a tendência a se solidificar em uma determinada barreira, que separa o espaço em duas partes, né? O eu e o outro, os dias e tudo mais, e isso vai criando determinados bloqueios. Como é que você utiliza a música e a astrologia, né? Uma vez que você também faz isso, para auxiliar nessa percepção desse bloqueio e fazer com que esse bloqueio entre eu e o outro, e ele busque essa unidade entre ser e objeto dentro da psicologia transpessoal, se unifiquem de verdade. Porque a música ela vai agir no corpo físico, ela vai sentir essas vibrações, mas apenas ela é o suficiente para alcançar essa transformação, essa morte do ego para um renascimento de um novo ego, ou existem outras coisas que também são utilizadas? Então, ela é um dos caminhos, não é só ela, é um dos caminhos. E realmente, quando eu faço o mapa de alguém, você nota no mapa, às vezes, bloqueios, né? Por exemplo, pode existir uma pessoa que tenha muitos planetas em água, mas ele foi educado numa certa resistência a viver essa água, às vezes assim, uma imposição de família, às vezes é uma questão de educação social mesmo, e ele nunca lidou com esse lado interior dele, e está ali aquilo latente. Aí, o que eu falo? Olha, por que você não vai aprender a tocar violão? Por que você não vai dançar? Por que você não aprende a pintar para usar as cores de uma certa maneira? Você não precisa ser um Picasso. Você vai simplesmente expressar alguma coisa. Quando eles começam a entrar nessa linguagem, eles começam a se reencontrar, entende? Então, assim, o ego, como você falou, não é responsável por tudo. Quem manda no ego é esse ser superior que está aqui dentro, que usa o ego,
né? Então, a pessoa começa a dominar o seu próprio ego, e não a ser escravo daquele ego que está obrigando ele a fazer isso ou aquilo. Então, na análise astrológica, eu uso muito esse conhecimento que eu tenho da arte para levar as pessoas a fazerem arte. E eu deixo claro, olha, você tem um talento enorme, vai trabalhar que isso vai dar certo. No começo tem uma certa dúvida, ela está exagerando, mas quando eles começam, algo dentro deles começa a dizer, olha, é o caminho, está dando certo, vamos por aqui. E as pessoas mudam de vida. E isso acontece muito, eu estou acompanhando isso mais fortemente ainda desde a época da pandemia, porque parece que a pandemia deixou todo mundo muito extremado, né? As sensações vieram muito fortes para todo mundo, e precisava pôr para fora isso. E a única maneira vai ser com a arte. E a música é uma das artes mais poderosas que você pode usar para essa ferramenta de plenitude. Eu não vou dizer que é realização, é você viver em plenitude. O que é viver em plenitude? Você está em comunhão com o cosmos, está em comunhão com o universo, se sentir um ser vivo dentro do planeta Terra, que está viajando com galáxias, sabe? E, assim, não é coisa tão pequena como a sociedade está acostumada a ver. Nós somos importantes, nós somos grandes aqui dentro da Terra. Então, essa sintonia pode começar a ser feita através da música e a arte em geral. Você falou do canto, Paulo. Para a arte indiana, a arte mais sublime é o canto, porque eles dizem que não é nem tocar, nem é cantar, porque é quando a tua alma se expressa no corpo. O teu corpo vira instrumento. Essa é a expressão que eu queria dizer. Então, o teu corpo é um instrumento, já não é mais a cítara, é você cantando. E os cantores indianos, você tem que ver a técnica deles, e eles cantam com essa voz que não é temperada, tá? A voz natural. É muito incrível, é muito bonito. Porque você passa a ser o causador da vibração dentro de você, né? Você não utiliza mecanismos externos para fisiologicamente parear as ondulações neurológicas e de todas as outras coisas que acontecem dentro de você. Obrigado. Por isso eu acho, só para terminar para você, eu acho uma pena que o nosso estudo, hoje em dia, as crianças não tenham contato com arte. É verdade. E seria ótimo que você comece já de criança a lidar com essa linguagem, porque você vai encontrar canais para sua expressão já desde pequeno. Tá? Fala, Fernando. Fala, você ia falar? Fala, Paulo. Não, eu só comentar que faz parte da ideia de que você precisa se formar para o trabalho e não se tornar um ser de verdade, né? Então, você elimina a arte porque não tem uma fábrica de arte ali para a pessoa ir trabalhar quando sair da escola. Então, quando pais trazem mapa de filhos para eu fazer, você sumiu? Você está me vendo? Cadê o Paulo? Bom, tá bom. Tô aqui. Eu só baixei a mão só para... Não, só para terminar para você. Às vezes vem pais que trazem mapa de crianças para mim, né? E eu já indico desde pequenininho, olha, essa criança tem talento para isso, já vai pôr no música com 5, 6 anos de idade que vai dar certo. Eu acho que muita da sensibilidade que eu trabalhei com 6 anos de idade é o grande condutor do que eu pude chegar até agora, entendeu? Porque assim, eu fui tocando piano, daí eu fui indo para outras coisas, e olha quanta coisa eu consegui desenvolver com a percepção, né? Então, isso está aberto para todo mundo, isso faz parte de um ser humano que usa as suas habilidades e pode mudar o ambiente que está em volta dele com essa riqueza que ele acrescenta para a vida dele. Fernando, eu estou vendo... Só interrompendo aqui, deixa eu só interromper igual o Marcelo fez aqui, rapidão. Chegou um professor de arte na minha escola há pouco tempo, e eu falei, não, você vai fazer a arte que você mais gostar. Geralmente, o professor de arte ele é arte plástica, vai pintar, vai desenhar, etc. Ele trouxe o violão. E ele começou a tocar na sala. E aí, assim,
o efeito da música nas salas, por mais desorganizada que a sala seja, você cria uma harmonia. Todo mundo participa. E aí teve um momento que ele chamou os alunos dele para cantar aquela música lá na frente, e foi assim fantástico, porque todos participavam. E aí começa a aparecer gente, porque muitos deles frequentam muito igreja, fazem parte de coral e tocam as músicas, e aquela necessidade de querer trazer também a música para dentro da escola. Então os alunos começaram a trazer violão, guitarra, e sentar e praticar essa arte, a música, que é muito forte. E, assim, dentro da educação, a música, na parte da arte, eu acho que é a mais forte. Ana, Rodrigo, deixa eu só comentar um negocinho, desculpa, Ana. Eu trabalhei no hospital por muitos anos, como palhaço. E quando algum palhaço levava flauta, acordeon, violão, você via o caos do hospital, do andar pediátrico, né, que às vezes é uma barulheira, aquilo parece que silencia. E todo mundo para ouvir, todo mundo entra num ritmo ali. É um negócio que não dá para explicar e arrepia quando você ouve um acordeão dentro do hospital. É tão distoante e tão surreal aquilo que chama todo mundo para acalmar. É maluco aquela sensação. E quando você faz essa quebra de realidade ali, né, de colocar um acordeão, colocar uma música, imagina as enfermeiras na velocidade que elas trabalham, né, o pessoal da limpeza, você vê enfermeira cantando, médico dançando, fica um negócio, parece pintura, assim, é um negócio muito maluco, a capacidade que a música tem de mudar a emoção e a forma de pensar do ser humano. Porque a música carrega em si a metafísica do som, entendeu? Então, assim, você vai ouvir uma música qualquer, uma música do Gilberto Gil, tem um som ali. Esse som tem o seu lado metafísico, isso está te atingindo. Tem a letra também, tem a letra que faz parte da música, mas tem aquela coisa metafísica, além que está passando junto com o som. E o único animal que cria essa arte é o ser humano. Porque o passarinho, ele canta, mas ele repete uma coisa geneticamente, né? Quem cria com o som, que é algo do universo, o que é o som? É o movimento que você faz dentro do ar. Onde tem ar, você vai criar som, né? O movimento que você faz, você cria um som. Onde não tem oxigênio, você não consegue ter som. E o único que consegue lidar com o som, criar sequência sonora, é o ser humano. E isso, assim, é tão bonito saber que o ser humano ele pode criar uma bomba atômica, mas ele pode criar um som que restaura, que une pessoas, como você falou na escola, todo mundo cantando junto. É uma beleza isso. O que mais foi bonito na época do Lutero, quando ele surgiu na nossa história, quando começou o protestantismo, eles não queriam igrejas cheias de riqueza, como era a igreja católica, né? Como era a igreja romana. Qual era a riqueza dessas igrejas? Era o canto dos fiéis. Então, por que os evangélicos eles têm muitos cantos, né? Porque na época do Lutero começou a se desenvolver, e a época de Bach também, eles começaram a desenvolver cantos religiosos. Entrar na igreja e cantava. Aquilo criava uma aura dentro da igreja que unia todo mundo saía embevecido do templo. Então, naquela reunião dominical, eles saíam fortalecidos para enfrentar a semana que eles iam passar. Era o efeito que a música estava trazendo para esses frequentadores da igreja. Acho que agora é o Fernando, que está de mão levantada. Pronto. Ana, eu queria saber se você tocou cítara na boca de urna. Não, é brincadeira, não precisa responder. Marcelo, pode cortar isso lá na edição depois, tá? Não. Mas eu não responda, não. Eu só fiquei pensando assim, ela falando do som, falei, puxa vida, já pensou cítara em cada estação de metrô? Né? A gente já tem os músicos, né, que eu adoro, sempre coloco moedinha lá.
né? Mas adoro e faz uma diferença para quem pega transporte público. Então, fiquei pensando cítara nos Nossa. lugares públicos, né? Aí depois eu falei assim, puxa vida, Brasília precisa de bastante cítara, de bastante música, Nossa, seria né? maravilhoso. Seria uma... E o link que eu queria fazer, a minha pergunta, é com a astrologia no sentido, a gente sabe, muita gente sabe, né, que astrônomos, e acho que foi Pitágoras que fez a primeira ligação da música das esferas, né? O pessoal aí dizia, ele é o único que escuta a música das esferas, o som das esferas, né? E eu já tive a oportunidade de ouvir, quem visitou o radiotelescópio também, as estrelas têm som, e você falou, quando você fala das harmônicas, existe as harmônicas em astrologia, né? Você divide a nota no meio, um quarto, um terço, e os aspectos astrológicos, né? A quadratura é a quarta harmônica, né? Tem uma astrologia toda que é feita assim, de harmônicas também. Como é que é isso para você, dos aspectos da astrologia, né, que tem o mesmo nome, harmônica, com relação à música? É outra coisa completamente diferente? Então, é diferente, porque na música, a harmonia são os acordes, né? Então, você toca... Qual é a diferença da música indiana com a música ocidental? Na música ocidental, você tem acompanhamento. Você não vê ninguém cantando só uma linha sonora. Tem vários sons juntos, né? É que é difícil agora, eu estou sem uma gravação aqui para vocês prestarem atenção. Tem uma banda, você não consegue fazer só a flauta tocar, vai ter o baixo, vai ter o cantor, então é um grupo tocando. Na música indiana é uma música só. É aí que você faz a divisão, na linha só dela. Agora, associar isso com a astrologia é difícil, porque a música nossa tem 7 notas, e a astrologia tem vários aspectos. Você não consegue definir tudo só em 7 aspectos, entende? Você poderia associar com a música indiana? Não sei, nunca consegui pensar nesse termo, de pegar um aspecto, uma quadratura e transformar num acorde, num som. Nunca consegui pensar nisso. Pode ser que, de repente, surja isso, mas ainda não consegui relacionar. Esse som que é dito da música das esferas, eu já ouvi em sites da NASA, eles captarem esse som no espaço, mas é um som tipo de é mais um som eletrônico que passa pelo espaço. Acho que você já deve ter visto. É porque eles convertem, na verdade. Não é bem o som, porque não é audível para a gente. Eles fazem uma conversão para algo que a gente possa sim, ouvir de fato. Então, agora, eu já ouvi também o som da Terra. Alguém já fez mas é a soma de tudo que sai daqui, né? Porque tem um som desse globo aqui. Talvez em outros mundos tenha outros sons, mas eu acho que esse som que é dito, ele é muito mais sutil do que o som que a gente está acostumado a ouvir aqui. Assim como aqui, a gente vê só algumas cores, e a gente sabe que no espectro as cores são muito maiores do que aquelas que existem, talvez o som que a gente ouça aqui com o nosso corpo físico é só uma parte do som mesmo que deve existir no universo. Talvez. Eu agradeço a você. Eu perguntei isso porque tem um colega nosso aí de São Paulo, que foi meu professor também em 1982. Ele é músico e ele atribuiu um som, uma nota musical, não sei, não entendo, para cada planeta, né? Então, não sei, eu o conheço como astrólogo, mas não como músico, não sei. Isso só me chamou atenção porque nos Estados Unidos, na cidade de Big Rapids, em Michigan, tem um astrólogo que foi músico, roqueiro, e agora está muito ligado ao Tibete, e ele foi o que montou o primeiro software, na realidade foi assim, né, escrito aquela que você digitava em BASIC, né, na linguagem, e que fez os primeiros cálculos astrológicos. Ele montou um programa em que aparece o mapa astrológico e uma agulha e vai passando num movimento diurno, ou que seja, e cada planeta que encontra faz um som como se tocasse uma corda. Nossa, Né?
Eu não sei, eu sei quem Isso ele é é, bem mas interessante, né? É. Que aí fica É bem quero único, né? conhecer. Se cada Eu é não- planeta toca de um jeito, num símbolo, tal, e eu queria dentro porque da ele conhecer. mostra, casa, fica uma coisa bem única mesmo. porque ele mostra a música do seu nascimento, né? Muito Ca- legal. Cada pessoa, e você pode alterar nesse software. Eu cheguei a usar assim, a brincar com ele. Você pode fazer como na música, você muda o tempo, você entendeu? Ele vai bem lento, toca música lento, depois toca no outro ritmo mais rápido, e você pode mexer aí com as notas. Então, eu acho que seria legal a gente tentar resgatar esse Nossa, software. eu gostaria de conhecer, Fernando, sinceramente. Passa para mim esse contato, link, o que tiver, porque deve ser maravilhoso fazer É, isso. eu vou até digitar aí. Sabe, eu Ele tenho está que... bem idoso agora, é o Michael Erlewine. Então, passa Ele para mim. agora é quase um monge, então ele realmente passou, é uma pena, assim, entendeu? Porque ele foi um cabeça assim, foi um cabeça na década de 70, criou isso tudo, mas agora com problema de saúde, ele se dedicou, virou um monge, tinha a maior biblioteca de astrologia dos Estados Unidos e de budismo era na casa dele, ele abria para as pessoas, mas agora ele doou para a universidade porque não tem mais uso para ele. Mas eu vou pesquisar e ver se em algum lugar nos Estados Unidos, né, daquelas que você sabe, aquelas editoras, algum lugar alguém ainda tem. Na época era em disquete, eu acho que eles não atualizaram, né? Acho que nem roda computador mais, né? Era aquele disquete, Mas vendia para qualquer um, em ele deve disquete. ter escrito alguma coisa, ele deve ter escrito alguma coisa, eu vou conseguir entender e traduzir para cá também, você entendeu? É muito interessante, Fernando, quero conhecer isso, tá? Muito legal. E uma coisa que eu Obrigado. queria falar para vocês, eu sou Capricórnio, o signo de Capricórnio, então Capricórnio é muito rígido. Eu só fui abrir minha cabeça para essas coisas quando eu entrei nesse universo hindu. Entende? Quando eu comecei a fazer meditação, quando eu comecei a tocar cítara, então eu fui saindo daquela rigidez do Capricórnio, fui entrando para outras visões. Talvez por isso ainda não consegui associar essa descoberta, como o Fernando falou, do som para cada planeta. Eu ainda não lidei com isso. Pode ser que desperte ainda na minha mente. Quem sabe lendo o tratado dele, ou a descoberta dele, dá para conjuminar tudo e fazer mais coisas ainda, né? Porque... Ou, de repente, na cítara que tem mais sons, né? Ou então Não se usar preocupa que cítara. o Isso, meio é totalmente experimental. Se você descobrir qualquer coisa, avisa que você volta aqui para a gente entrevistar de novo. Mas você falou certo, a cítara, de repente, pode ter mais ainda essa possibilidade, porque ela tem mais notas, né? Pode-se criar mais coisas, é verdade. É verdade. Thiago? Fala, é o Tamozowska, é o Thiago. Vamos lá. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu queria fazer um convite, né? Não sei se é incômodo para você, se fica difícil, mas eu queria escutar um pouquinho da cítara. Será que é possível? Então, eu mandei para você aquele Mas dá vídeo. para ser ao vivo? Para ser ao vivo, tirar, pegar. Não, tudo bem. Fica difícil. Não dá para usar aquele tape que eu te mandei, aquele vídeo que eu te mandei? Eu não vou conseguir recuperar agora que está no celular. Eu jogo depois na edição, aí Legal. eu mesclo tudo. Thiago, só finaliza com a pergunta mais importante, né? Como é que a gente... peraí, o Paulo, então. Vai.
Não, antes tem uma pergunta da Ruth, estou pegando aqui, que ela gostaria de saber se você utiliza os sons que a dona Cunningham sugere Sim. para as curas planetárias. Eu já li um livro da Dana falando do som, são umas localizações que ela usa para cada planeta, e eu acho interessante, sim, aquilo funciona. Eu tenho um livro dela aqui que ela usa para cada aspecto, cada planeta, você faz uma sonorização de e aquilo vai entrar nessa vibração que a gente estava falando até agora, é o som curando. Realmente, ela lembrou bem desse livro. Então, agora faltou a pergunta mais importante, que é como a gente te acha? Como é que o pessoal que está assistindo esse vídeo pode encontrar o seu trabalho, conhecer mais sobre você? Então, assim, olha, eu tenho o Facebook no meu nome, Ana Lúcia Vieira Santos, onde eu publico as minhas coisas de astrologia lá. Eu tenho um site no Somos Todos Um, que também está no meu nome, Ana Lúcia Vieira Santos, onde eu ponho textos, né, de coisas que eu vou descobrindo da astrologia. Inclusive, nesse site tem uns textos que eu escrevi sobre a música, a função da música no desenvolvimento da mente humana. E que mais que eu tenho? Esses dois. Ana, tem o Instagram. Você permite a gente publicar esses textos sobre música Sim, na eu vou revista passar. Hermetismo? Se você quiser, eu vou passar para você. Eu passo. A gente dá uma olhadinha, acho que é legal. Fantástico. Eu passo para o teu WhatsApp Tá bom. esses são 2 textos que eu fiz sobre música que está lá no meu site. Eu passo para você. E manda para mim o link da revista, que eu quero ver. Já mandei. A gente já vai ver o jabá. Para quem está assistindo a gente, para achar a Ana Lúcia, é só ir nos links que estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Ana, foi legal demais essa conversa. Você vai voltar aqui. Da próxima vez vai vir com a cítara preparada já, hein? Tá bom, a próxima vez a gente já combina com a cítara, pode deixar. Então, deixa eu fazer as considerações finais. Eu vou começar de trás para frente aqui. Então, Robson Belli. Foi uma aula sensacional sobre a ligação da música com o ser humano, né? E com o ocultismo também, em geral. Eu estou fascinado, peguei a referência do livro que foi citado agora há pouco, vou ter que ler, porque fiquei super curioso. Como faço parte da Bota, né? E na Bota a gente tem assunto de música e ocultismo relacionado, então a gente também estuda um pouquinho disso daí, só que mais voltado para o método ocidental. Achei sensacional a palestra, gostaria que ela retornasse para falar um pouco mais sobre essas questões que foram propostas aí. Muito obrigado mesmo. E se você gosta de magia prática, procure enoquiano.com.br. Lá nós temos uma aba contato e ali vai ter acesso ao nosso grupo. Quase todo mundo é bem-vindo, pessoal. Abraço. Essa magia planetária com a música da cítara só para usar no Enoquiano aí, hein? André Corrêa, Conexão Pagã, considerações finais. Foi excelente, Ana. Como tocador de tambor em rituais, tudo que você falou vem muito de encontro. Isso enriquece muito o meu ponto de vista sobre como tocar e como causar esses impactos. Muito obrigado mesmo por compartilhar isso com a gente hoje. E se você quer saber um pouquinho mais sobre bruxaria e paganismo, a Conexão Pagã está no YouTube, todas as segundas-feiras às 21 horas, youtube.com/Conexão Pagã. No Instagram, Conexão Pagã, e nós também temos um grupo de Telegram. É só mandar mensagem lá no Instagram que a gente se conversa. Beijo para vocês, obrigado por hoje. Do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina, considerações finais. Ana, muito obrigado pela entrevista, incrível, essa percepção da utilização da música para nos tornar um ser integral é fundamental, né? Muitas das vezes a gente fica só nessa prática do intelectivo, esquece dessas outras coisas que são ferramentas que estão ao alcance de todos nós, mas que muitas das vezes a gente acaba não utilizando, né? E nessa busca para se tornar um ser integral, uma coisa fundamental é a gente conhecer a prática filosófica, aquela que nos ajuda a conjugar
aquilo que a gente sente com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz. Para você conhecer um pouco mais sobre isso, dá uma olhada no canal do Pedra de Afiar no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. E se quiser ler um pouco mais sobre isso também, procura meu nome, Paulo Jacobina, no Clube de Autores. Lá tem algum dos meus livros que vão te ajudar nesse processo. Maravilha. E por falar em livros, então vou chamar o Rodrigo Lutarque. Então, fala um pouquinho do Projeto Mayhem e da revista Hermetismo. Assim, primeiro, agradecer a Ana, que, assim, fantástica, eu já virei seu fã, tá? Você é fantástica. E para o pessoal que está vendo esse vídeo, nós temos aqui o catarse.me/TDC, que você vai poder participar, você vai receber essa revista aqui, onde tem matérias super interessantes. Todas elas já estão disponíveis aqui na internet, mas você tem uma outra relação com o material físico, aonde você pode ler, você pode sentir o papel, você pode apreciar de uma forma um pouco mais raiz, vamos dizer assim. E você vai poder fazer parte do Projeto Mayhem, aonde haverá grupos do Telegram dos mais diversos assuntos, com um pessoal bem bacana para te ajudar no seu caminho, além de poder participar dessas entrevistas aqui fantásticas. E a cada terça, quinta e sábado, querer se enveredar para um novo caminho no ocultismo. Fernando, considerações finais. Ana, obrigado, então, mais uma vez pela aula. Não conhecia totalmente esse teu lado musical, né? Então, agora você vai ter que me aguentar, que eu vou comprar uma cítara também, vou aí bater na tua porta. Aqui em Campinas não tem aula, então eu vou aí. E vamos tocar junto lá na porta do metrô. Lá. Eu agradeço o Projeto Mayhem por ter te convidado também, acho que foi bastante legal. E depois vamos aprofundar então essa relação com a astrologia, com os planetas. O Paulo já deu umas dicas, então é isso. E aqui eu deixo escrito Astrocabana, é o meu canal de astrologia no YouTube. A gente tem sempre entrevistas e astrologia de vários aspectos, né? E no Instagram as pessoas me encontram, onde eu também faço postagem diária. É só colocar o Nando na frente, Nando Astro Cabanas, me encontra no Instagram. Obrigado. Maravilha. E, por último, mas não menos importante, o mortesúbita.net. Thiago Tamosalska tem música, tem cítara no Morte Súbita? Tem uma seção no Morte Súbita chamada Sinfonias, que é só sobre a relação do ocultismo em geral e música. Então tem várias versões diferentes. Com certeza você vai achar uma cítara lá. Queria agradecer a Ana pela brilhante participação de hoje, foi muito legal mesmo, acho que todo mundo gostou demais. Estamos muito gratos mesmo por você ter passado esse tempo aqui com a gente, passar esse conhecimento, muito grato mesmo. E, para quem não conhece, o Morte Súbita é um portal de ocultismo, esoterismo, espiritualismo, religiões, que está no ar desde 1996, com o objetivo de levar conhecimentos proibidos ao alcance de todos. Nós somos aquela cítara que faz barulho mesmo quando ninguém está escutando, o chakra que coça onde os santos não alcançam. Para quem quiser acessar, é mortesúbita.net. Para quem quiser fazer parte do problema, é catarse.me/mortesúbita. Maravilha. Ana, suas considerações finais. Então, eu só tenho a agradecer, adorei conhecer vocês, que turma legal e que turma antenada, né? Achei isso incrível, assim, vocês estão prontos a se conectar com tudo, e isso é maravilhoso, ver um pessoal assim, tão integrado numa vida um pouquinho mais expansiva, além daquilo que a sociedade quer massificar na gente, né? Então, parabéns por vocês estarem nessa busca, fazerem parte, formarem esse grupo, porque vocês estão levando essas mensagens para mais pessoas, né? Isso é muito legal. Então, parabéns. Estou feliz em estar aqui e vocês me forçaram a fazer uma sequência na minha mente, porque essas histórias estavam espalhadas, né? E aí eu tive que juntar tudo para dar uma coerência para contar para vocês. Então, isso foi ótimo, também agradeço. E é isso, quero voltar e voltarei tocando. Aí já preparo a cítara para tocar para vocês, tá bom? Aí sim. E você que assistiu a gente, então não esquece, dá like, segue o canal, não esquece, porque o YouTube não ajuda a gente.
Tá? A gente faz entrevistas longas de textos que são desconhecidos, de nicho do nicho e tal. E essa entrevista 370 e tralalá. Então tem 370, é sério, é 370 mais entrevistas para trás. Então dá uma olhada nas playlists, na setlist, porque a gente entrevistou muita gente fera, assim. Acho que a gente está com um dos canais mais legais de entrevista, um conteúdo massa demais. Então dá para você maratonar aí horas e horas e horas, né? Dá mais de 700 e tralalá horas de caso. Então, é isso, cara. Muito agradecido para quem ficou com a gente até agora. Dá like, segue o canal, acessa o sininho e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.